Olá, olá, meu povo, sejam todos bem-vindos. Começando mais um culto no lar. Agora, não mais ao vivo, mas ainda presente com vocês, aonde você estiver e no momento em que você preferir. Vamos lá? Fazer um culto, uma prece para começar? Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, assim como firmado com os nossos amigos espirituais, começamos mais um culto no lar, em busca de esclarecimento e entendimento de nós mesmos e também do período em que vivenciamos. Pedimos que o amor do nosso Mestre Jesus possa abraçar os nossos corações, possa ser o nosso companheiro em nossa jornada, que Ele possa estar sempre ao nosso lado, mediante aos dias de desânimo, às dificuldades, aos tropeços, que possamos ter certeza da Sua presença e que nossa Mãe Maria Santíssima possa passar sempre na frente, nos guiando, nos orientando e nos cobrindo com o seu manto sagrado. Graças te damos, Mestre, pela oportunidade de estar com você mais um dia, ouvir suas palavras e absorver o seu ensinamento. Mais uma vez, gratidão e que assim seja. Vamos lá? A gente já começando aí a reta final, né, do Evangelho. Logo, logo a gente termina o estudo. Então, vamos lá. Instruções dos Espíritos dar-se-á àquele que tem. Na semana passada nós estudamos muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, vamos lá. Instruções dos Espíritos dar-se-á àquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disse: Por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. É a profecia de Isaías, se cumpre neles quando disse: Escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouves, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos, capítulo 4, versículo de 24 a 25. Dá-se daquele que já tem, e se tira aquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno, e o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho.
Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai isso com uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo, mofar por falta de cuidado, deve acusar o seu pai, se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço de sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido com boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas. Lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeia aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Eu vou falar pouco hoje, porque quem me conhece tá vendo minha cara, né? E é bem por esse motivo aqui que eu tô com essa cara. Não muito satisfatória. É muito cansativo a gente se predispor a fazer esse tipo de trabalho, de esclarecer, né? Espiritualmente, de alimentar o seu espírito. Quando você vê que essa semente ela não floresce nem no solo, onde as pessoas se dizem, no meu caso, espíritas. É muito triste. A gente desanima, a gente sente vontade de jogar tudo pro alto, falar, não, nossa, cansei dessa brincadeira. Aqui o povo gosta, fala, mas na hora de fazer, faz igual aqueles que não escutam, né? Ou não faz nada. Eu tô vendo a nossa classe virar um grupo de juízes. No campo do espiritismo, nós estamos formando juízes. Todo mundo é juiz, todo mundo julga todo mundo, mas ninguém faz nada. Todo mundo ensina, mas não faz o que ensina. Todo mundo cobra, mas não oferece. Né? Quando oferece é ali por... Como é que eu vou dizer? Por imagem, né? Só da boca pra fora, só pra fazer o filme. Hipocrisia, resumindo. Então, hoje eu tô bem desanimada. Tô bem cansadinha. Eu pensei várias vezes em falar, nem cansei. Perdendo meu tempo, minha energia, podia estar focada só em mim, fazendo só pra mim. Então, é isso aí. Vamos abrir o nosso coração. Vamos olhar pra frente, vamos tentar entender, vamos ter olhos pra ver e ouvidos pra ouvir. E parar de cansar a galera, né? Que fica ali dando pérolas aos porcos. Cansativo. Então, vamos lá.
Livro dos Espíritos. O que anima a gente é quem está chegando agora, né? Os que estão chegando agora faz o coração da gente florescer. Eles têm sede de entendimento, eles têm vontade mesmo no coração. Agora os velhos de casa, nossa, até coça. Então vamos lá. Progresso da legislação humana. A gente começa aqui no capítulo 8 do livro número 3, do livro dos Espíritos. Pergunta de número 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Perguntou Allan Kardec para os espíritos e eles responderam. Ela o poderia se os homens as compreendessem bem e seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Pergunta de número 795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? E os espíritos respondem. Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem para eles. Foi preciso modificá-las. À medida que os homens compreenderam melhor a justiça. Desculpa, gente. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. E aí tem uma nota de explicação. A civilização criou para o homem novas necessidades, e essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas, mas sob a influência de suas paixões, frequentemente eles criam direitos e deveres imaginários que condenam a lei natural e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pode consagrar na infância das sociedades o direito do mais forte. Então aqui eu tô falando das leis de Deus, né? As leis de Deus, ela não muda. Tipo assim, tem como mudar? Hoje vai amanhecer, anoitecer, amanhecer, anoitecer. Não, hoje vai só anoitecer, anoitecer, anoitecer. Tem alguns lugares no planeta que é assim, mas faz parte da natureza, né? Tem como eu mudar isso aqui em cima da linha do Equador? Não tem, né? Ali é bem no meiozinho, então as coisas funcionam daquele jeito. E as leis de Deus, elas são imutáveis, elas não mudam porque querem favorecer um ditador ou alguém que é legal, ou alguma menininha do rostinho bonitinho. Lei é lei para todos. Pergunta de número 796. A severidade das leis penais não é a mesma necessidade no estudo atual da sociedade? E os espíritos responderam. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal quando já feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Ou seja, quanto mais cruel a humanidade, aquele povo, né, mais cruéis são as leis. Pergunta de número 797. Como o homem poderia ser levado a reformar sua lei? E os espíritos responderam. Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem, que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras, espera. E aqui a gente encerra, então, o capítulo Progresso da Legislação Humana. E na semana que vem nós vamos estudar influência do Espiritismo sobre o progresso. Né? E realmente as leis elas vão mudando de acordo com o que a gente vai evoluindo, com o que a gente vai crescendo. Né? Antigamente não era proibido o divórcio, né? As mulheres tinham que ficar tolerando aquelas criaturas
até o fim da vida. Se quisesse divorciar, não tinha eira, não tinha beira, não conseguia emprego, era maldita na sociedade, no meio da população, né? Hoje já não é mais assim. Hoje você casa com um príncipe, quando descobre que ele era só o cavalo, a gente pode virar as costas e falar tchau, beijo, boa sorte, né? Antigamente era proibido você assumir sua opção de homossexualidade. Hoje a gente já consegue, né? Já é uma coisa mais natural, mas a gente já abraça com naturalidade. Não é crime, ninguém é punido por isso, a não ser pelos ignorantes que acham que todo mundo tem que pensar igual a eles, né? Ainda infelizmente tem isso. E graças a Deus a gente já tem força para mostrar para eles que se o mundo fosse de acordo com a cabeça deles, a gente estava aí, né? Batendo a cabeça, prego na cabeça até hoje. Então, à medida que a humanidade vai evoluindo, as leis elas vão sendo alteradas. Deixa eu só fazer mais uma anotaçãozinha aqui. E graças a Deus, né? Já pensou? Antigamente era permitido duelos, né? Hoje já não é mais. Ah, eu quero defender minha honra, eu vou duelar com fulano de tal. Coisa mais ridícula. Hoje a gente já não faz mais isso. Então, à medida que o ser humano vai amadurecendo, as leis também vão amadurecendo. Vamos lá, então, tapa na cara semanal? Deve ser pra mim, porque hoje eu tô abençoada. Tô rindo por fora, mas por dentro tô soltando os meus 1000 búfalos. Os entendedores entenderão o que quer dizer os meus 1000 búfalos. Vamos lá. Sugestões oportunas de Pastorino. Leitura de número 16. Tudo coopera. Aos que amam a Deus, tudo lhes coopera para o bem. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tudo coopera para o bem quando existe boa vontade no coração do homem. Tudo coopera para o bem quando recebemos com a mesma tranquilidade o bem e o mal, a alegria e a dor, o grande e o pequeno, o repouso e o cansaço, a glória e a calúnia. Tudo coopera para o bem quando existe em nós uma atmosfera de paz e serenidade, de resignação e de fé. Tudo coopera para o bem quando sabemos nos esquecer para lembrar-nos dos outros. Tudo coopera para o bem quando ficamos em último lugar no banquete da vida sem queixar-nos dos percalços. Queixar-nos dos percalços. Tudo coopera para o bem quando aceitamos todas as ocorrências como manifestações da vontade divina. Tudo coopera para o bem quando de nossa vida fazemos a tocha que ilumina e aquece a todos os viandantes, sem que cogitemos de lhes pedir retribuição, nem recompensa pela partícula de nossa luz que eles aproveitam quando ela escapou pelas frestas e janelas abertas de nossa alma. Tudo coopera para o bem quando estivermos assíduos e firmes no trabalho de buscar e distribuir o reino de Deus, não por interesses subalternos, mas pelo amor ardente que de nosso coração fez uma fornalha crepitante a queimar sem interrupção. E de fato foi para mim. Lógico, a espiritualidade não vai perder a oportunidade, né, de me dar um tapa na cara justamente quando eu tô desse jeito. Uma alegria danada. Uma alegria, uma felicidade de ver o resultado das coisas, né? É assim que a gente tem que ver. Não cabe a nós medir, né? A gente só faz, a gente só planta. Cabe a nós plantar, como dizia mãe Zefirina. Para minha mãe, no período que eu dava um trabalho absurdo, minha filha, vai plantando. Você tá plantando? Deixa plantar. Vai, continua plantando, não para não. Um dia floresce. E de fato, mãe Zefirina não estava errada, né? Plantou, tanto é que floresceu tudo de uma vez. Então, eu vou continuar plantando, mas muitas vezes a gente planta com o coração ferido, cansado. E não é ferido pelos outros de fora, né? É ferido pelos de dentro. A gente precisa aprender a
cultivar aquilo que a gente cobra dos outros. Toda vez que a gente se predispõe a ensinar e cobrar, a gente tem que oferecer no mínimo do mesmo tanto. Mas o correto seria mais. Se você quer cobrar de alguém, primeiro você precisa oferecer mais, fazer melhor, para que você possa ter o direito de ir lá e cobrar. Beleza? Vamos encerrar então? Fechar os nossos olhos? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedir para que Ele possa acalmar os nossos corações, trazer de volta a nossa alegria no trabalho do bem, que a gente possa florescer o amor, o ânimo, a boa vontade, para continuar trabalhando, para continuar semeando, para continuar plantando. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa banhar os nossos corações e as nossas mentes, ampliando aí o nosso amor mediante a seara do Cristo. Sabemos que em vários momentos iremos sim desanimar, iremos sentir vontade de parar, de virar as costas, mas sabemos, Mestre, mediante ao compromisso firmado, que além de ser esse o nosso caminho, nós sabíamos que em momentos difíceis sentiríamos o desânimo bater à nossa porta. Que a glória do nosso Mestre Jesus possa nos animar, possa nos acalmar, possa florescer os nossos corações, dia após dia, na certeza de que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase e cada um tem o seu tanto de absorver. Que possamos ter humildade, Mestre. É só isso que eu te peço, humildade, para aqueles que se dizem espíritas, que eles possam dizer isso com humildade no coração. Não quero mais nada, eu só quero ver humildade verdadeira no coração e nos olhos daqueles que se dizem espíritas. Que a sua luz e a sua paz possa fortalecer a minha vontade de continuar e fortalecer a humildade no coração de cada um deles. Graças te damos hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá? Tá vindo nosso colega aí do supermercado, ele vai passar aí fazendo propaganda dos produtos. E aí a gente vai começar, logo que ele passar, continuar o estudo do livro Herdeiros do Novo Mundo. Herdeiros do Novo Mundo foi um livro sugerido pela espiritualidade para que a gente pudesse perceber que a palavra não vale nada, né? O que importa são os meus atos e a minha frequência, a minha vibração. Deixa ele passar. Essa água tá contaminada. É aquela menininha do filme, Os Sinais. Minha água tá contaminada. Vamos lá? Herdeiros do Novo Mundo vem trazer pra gente que não basta a gente falar pros outros, eu sou uma pessoa tão humilde, eu sou uma pessoa tão serena, eu sou uma pessoa eu. Nós já estamos numa fase onde as pessoas não precisam mais ouvir sua voz para enxergar sua verdade. Sua verdade é explícita, principalmente para as pessoas mais sensíveis. Tina, eu não sou médium, mas eu percebo isso. Então você é médium, porque todo ser humano no planeta é médium. Então não existe uma pessoa que não é médium. Então, baseado nessa certeza e do processo energético que o planeta está vivendo, fica muito explícito o que é verdade e o que não é no coração das pessoas, né? Só que não enxerga quem não quer, ou quem é igual, né? As pessoas falam assim, nossa, eu não percebi isso, não é porque você é igual. É igualzinho, tá na mesma frequência, então você não vai ver mesmo, não, né? Então, a gente não precisa mais. E é isso que Herdeiros do Novo Mundo vem ensinar pra gente. Não interessa o que você fala, o que importa é o que você é de fato. Tá? É o que você vibra, é a sua frequência. Mas eu sou filho de não sei quem, eu trabalho não sei na onde, sou herdeiro não sei do que, mas você vibra nessa frequência? Rodou, tá? Então é simples, tranquilo. É só isso. Vibrou na frequência é aquilo que você é. Então vamos lá, nós estamos... Deixa eu ver aqui.
Nós estamos no capítulo 5, no Centro Espírita. E aqui está explicando como que funciona o trabalho espírita. Principalmente, né, que como é um livro kardecista, né, que vem do Kardec, dos ensinamentos, dos princípios. Então, ele trabalha, ele ensina o trabalho mediúnico na mesa, né, que eles chamam de trabalho de mesa. Ou a passividade, desculpa. O que é a passividade, Tina? Vou explicar assim na íntegra como que funciona, para que vocês possam perceber que o trabalho mediúnico é uma coisa muito simples. Fica na mesa alguns médiums sentados, né? Tem toda uma preparação antes para que eles possam ir trabalhar. Como que funciona essa preparação? Uma alimentação mais leve, ausente de carne, né? Tá? Nada de vícios, bebidas alcoólicas, cigarros, tudo tem que ser tirado. Então, toda essa preparação é feita durante o dia, de preferência durante a vida, né? Mas como a gente ainda é muito imperfeito, a gente não consegue. Então, a gente faz essa preparação durante o dia e vai para o trabalho mediúnico. No trabalho mediúnico, existem as pessoas que vão dar passividade, que são os médios, e existem os dialogadores que vão doutrinar o espírito que vai estar sendo trazido pela equipe espiritual. Então, o espírito, ele é trazido, geralmente ele é buscado, né, em locais não muito legais, né? Vamos pôr aí um umbral só para vocês entenderem. Só um minutinho, gente. Minha água tá contaminada. Quer beber água? Pode deixar, depois eu bebo. Eles são trazidos, geralmente são buscados pela espiritualidade no umbral. Vamos pôr umbral, nem sempre é no umbral, viu, gente? Pode ser em qualquer lugar, em qualquer situação que eles estiverem, uma situação difícil, claro, complicada, que precisa de esclarecimento. Mas vamos pôr lá no umbral. A espiritualidade vai lá no umbral e busca aquele espírito e é trazido para a reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, ele... vamos falar incorpora, né? Para as pessoas entenderem. Ele incorpora no médium e o dialogador vai conversar com ele. Muitas das vezes, eles não sabem que estão mortos, não sabem que desencarnou. Nossa, gente, sério? Como que não sabe? Porque não sabe, passou a vida inteira acreditando que quando morrer acaba tudo. Morreu e não acabou, eles não vão entender, eles não vão acreditar que eles estão mortos. Então, o trabalho do dialogador, do doutrinador, é explicar para ele a condição que ele se encontra. Né? O médium, ele empresta o corpo dele para o espírito ser trazido de novo para a matéria, para receber um choque anímico. O que é um choque anímico? Um choque de realidade. Aí ele vai começar a sentir novamente as coisas que o corpo físico sente, dor, fome, frio. Muitas das vezes eles não param de sentir isso, mas a sensação no plano astral ela é um pouco diferente. Trazendo para o corpo físico, emprestado do médium, eles tomam esse choque anímico. E não tem nada a ver com esses filmes que vocês assistem, não, de loucura. É um diálogo muito tranquilo, muito natural, muito equilibrado e conduzido pelo doutrinador. Então, ele é conduzido, o doutrinador explica para ele onde é que ele está, pergunta se ele tem consciência, né, do que aconteceu com ele, de onde ele está, para que não seja um choque muito grande. E o papo vai fluindo devagarzinho, natural, também não é dito tudo assim na lata, não, tá? Tem que ver a preparação do espírito, se ele está apto a receber essa informação. E aí, no meio do diálogo, o próprio espírito, né, que está sendo ali doutrinado, ele vai falar o que ele acha. Nossa, sabe o que é? Aconteceu umas coisas estranhas. Parece que, não sei, a impressão que eu tenho é que, não sei, é até estranho, parece que eu morri. Aí, nesse ponto, o doutrinador que é treinado, e eles são muito bem treinados, tá? Para não machucar, para não ferir aquele espírito, que na maioria das vezes ele já está muito ferido, já está muito machucado. Ele puxa essa cordinha do sabe o que é? Eu acho que eu não estou entendendo muito bem o que eu estou dizendo, e explica para ele que ele de fato já desencarnou, que ele precisa seguir o caminho dele, que ele vai ser acolhido para aquela escola, para aquele hospital, para aquele lar, né? Que existe também um lar, não só aqui no plano físico, mas também no plano astral. Sob os locais onde é feito esse trabalho, eles são acolhidos para que eles possam entender o que está acontecendo com eles, para que eles possam seguir o caminho deles. Por quê? Porque se eles ficarem lá onde eles estavam, fazendo o que eles estavam fazendo, o que eles estavam fazendo? Provavelmente obsediando alguém, né? Eles eram obsessores. Porque eles precisam comer, precisam beber, não sabe o que está acontecendo, estou perdido, ninguém conversa comigo, ninguém me acode, ninguém me socorre, eu vou suprir minhas necessidades. E automaticamente o que acontece? Ele vira um obsessor de alguém. Por maldade? Não, por desespero.
Muitas vezes ele nem sabe que ele está desencarnado. Nossa, Tina, tem um obsessor que está me acompanhando aqui, ele quer me fazer mal. Não, ele não quer te fazer mal, ele está desesperado, ele está buscando ajuda, ele não entendeu o que aconteceu. E a sua frequência, que é o que a gente estava conversando agora, a sua frequência é igual a dele. E aí vocês dois se conectam. Isso aí não é espiritismo, isso é matemática, né? Isso é física quântica. Isso é explicado de forma física. Então ele não está te fazendo mal porque ele quer, está te fazendo mal porque ele está desesperado, ele precisa de ajuda. E com esse trabalho vai diminuindo aí os processos obsessivos que virou uma febre nesse século XXI, nesse processo de transformação que o planeta está vivendo. Febre, 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 febre. É uma coisa assim assustadora. E eu acho que vocês podem perceber, né? Todo mundo muito intolerante, umas loucuras, ninguém consegue explicar, dá a louca na pessoa, a pessoa sai fazendo uns trem, depois ela não sabe o que aconteceu. Ah, eu tive um ataque disso, um ataque daquilo outro. Não, 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 não. Muitas vezes é a sua própria personalidade em choque com a frequência chuma que tá batendo em todo mundo, junto com o obsessorzinho que você carrega, porque não tem moral. Entendeu? Então vamos lá. A gente já explicou. E aqui tá falando sobre esse processo, né? Explicando mais ou menos por alto. E a gente vai voltar. Deixa eu ver se a gente volta um parágrafo. Vamos voltar 2 parágrafos para ficar claro, junto com a explicação que eu dei, tá? Espíritos de variadas religiões também operavam nas frentes de serviço ali congregadas. Ah, tá. E não é só espíritas que fazem esse trabalho, não, tá? Várias outras religiões também fazem esse tipo de trabalho, mas não da mesma forma e no mesmo formato. Mas faz o trabalho de doutrinação daqueles que se encontram perdidos. Muitas vezes eles fazem esse trabalho e nem têm consciência de tão grande é o trabalho deles. Tanto no auxílio de entidades que comungavam da mesma fé que eles, quanto amparando os lares de seus amigos correligionários encarnados, procurando diminuir-lhes as agonias e, quem sabe, encaminhá-los ao descobrimento das leis espíritas, entendidas estas de maneira nobre e elevada. Uma perfeita união de objetivos se observava entre todas elas, já que se tratava de espíritos que se irmanavam com base nos princípios universais que regulam todas as manifestações religiosas existentes no mundo dos homens e que, albergados naquele grande hospital, tudo faziam para auxiliar os espíritos que se mantinham arraigados a preconceitos religiosos ou a condutas estáticas e ritualísticas, tentando ajudá-los a que se abrissem para a verdadeira essência das coisas. Isso aqui é porque muitas pessoas desencarnam acreditando em coisas que, infelizmente, a gente sabe que não é real, né? Fantasias criadas por elas, dogmas criados, ensinados. E aí chega na hora de ser doutrinado num processo desse, eles não aceitam. Eles não querem, eles não acreditam. Eles preferem permanecer ali na dor que eles estão vivendo, na certeza de que em algum momento alguma coisa vai acontecer, um milagre, eu sei lá o que eles pensam. Mas a situação é tão séria, gente, que nós já encontramos espíritos desencarnados há mais de 500 anos nessa condição. Triste. 500 anos tentando doutrinar aquele espírito, mostrar para ele que ele já desencarnou, que não existe mais inquisição, que a gente já está em outra época, e ele quer ficar lá, e batendo cabeça. Não, você tá doida, e nós vamos fazer isso que você, nananana, e é bem real, viu? Então vamos lá. Por esse motivo, lá se encontravam trabalhando em harmonia, além das entidades que já haviam abraçado a fé espírita, inúmeros sacerdotes e freiras católicas, variados membros das igrejas reformadas, pastores, diáconos, membros evangélicos transformados pela luz da verdade, fraternidade, monges budistas, shintoístas, membros de diversas correntes esotéricas, todos submetidos à disciplina amorosa do governo espiritual da instituição a qual se filiavam por desejo sincero deles próprios, depois de terem compreendido a irracionalidade de todo partidarismo em matérias religiosas.
Então aqui está dizendo que quando a gente desencarna, se você tem essa abertura, independente de qual seja a sua religião, você vai atuar nesse processo. Você vai trabalhar, você vai ajudar. Vamos pegar aí um pastor. Ele, né, um exemplo, né? Ele desencarnou e não entendeu muito bem, mas já tinha ali um contato, né, com o divino. Porque querendo ou não, quem atua distribuindo a palavra sempre está ali em contato e tal. E aí, por mais que fosse difícil para ele conseguiu compreender, ele conseguiu absorver. Falar, tá, então, quando a gente morre, a gente morre. Não, morte não existe. Não existe, então vou continuar. Vai. Até quando eu vou continuar? Não, até surgir a oportunidade de você ter que reencarnar, nascer de novo para consertar o que você vê, blá, blá, blá. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai atrás das ovelhas dele. Você acha que só porque ele é pastor, agora ele vai, não, então tá, a partir de hoje eu vou ser espírita e nós seguimos. Não, ele tem as ovelhinhas dele, ele vai atrás, ele vai auxiliar e ele vai ajudar dentro do formato de trabalho que ele exercia aqui no planeta Terra, tá? Então vamos lá. Muitos deles, como espíritos desencarnados, haviam reencontrado a lucidez ali mesmo, ajudados por outros irmãos que os trouxeram da insensatez à compreensão sobre aquele teto. Equipes de médicos espirituais auscultavam os encarnados e os medicavam eficazmente durante as preleções evangélicas e que assistiam muita vez com o descaso dos que se mantinham ali somente com o corpo, dirigindo o pensamento para as torpezas do mundo ou para as competições e disputas materiais nas quais se envolviam. Enfermeiros medicavam de acordo com as prescrições médicas, além de cuidarem dos ferimentos e lesões perispirituais que os encarnados traziam na sua atmosfera magnética, decorrentes dos pensamentos negativos, das obsessões de longo curso ou próprios do afastamento de entidades aflitas, cujos tentáculos energéticos haviam sido cuidadosamente retirados dos centros nervosos e de outros plexos orgânicos. Espíritos farmacêuticos manipulavam os princípios da natureza em laboratório, intricando de onde eram retiradas as energias reequilibrantes para serem aplicadas sobre os núcleos físicos, visando a resposta rápida do cosmo orgânico nos tratamentos urgentes. Cirurgiões especializados atendiam aos diversos problemas específicos com a medicina espiritual que praticavam, baseada no amor e no respeito às necessidades de cada doente, garantindo sempre que possível a ação da misericórdia sobre os imperativos da justiça. Mas, Etienne, por que eles vêm machucados? Por que os espíritos que são atendidos, a maioria deles estão feridos? Porque além das feridas que eles trazem do processo de desencarne, muitas vezes é um acidente de carro, muitas vezes pode ser até eles mesmos, né, que ceifa a própria vida, isso causa dores, pode ser uma doença muito grave. O fato deles acreditarem, eu acredito que eu tô doente, eu desencarnei porque eu tava com câncer aqui, tava com uma úlcera. E aí eu morri de úlcera, então eu tô com a úlcera vai ficar aqui em mim toda vida, e a úlcera fica, porque o plano astral ele é um plano de mente, é tudo mente. O que você acredita passa a ser real. Então, eles chegam com dores, eles chegam com feridas, e pra gente poder estar aliviando, a gente que eu falo, o grupo de trabalhadores espirituais, é preciso de um tratamento psicológico, emocional e uma medicina espiritual para que aquelas feridas possam ser fechadas, possam ir sendo amenizadas à medida que a mente deles vão sendo esclarecidas. Técnicos manipuladores de energias sutis transferiam recursos medicamentosos ao líquido cristalino disponível no local para uso dos que o desejassem, tanto quanto os espalhavam sobre as inúmeras garrafas de água que ficavam em mesas reservadas para esse fim, segundo as necessidades particulares de cada um de seus portadores. Entidades femininas, doces e generosas, quais madonas, saídas de quadros clássicos,
atendiam carinhosamente os espíritos infantis necessitados de mãezinhas improvisadas, cuidando de suas carências e servindo temporariamente de mães amorosas, consolando-os pela falta dos pais ainda retidos nos ambientes terrenos. E nesse efervescente turbilhão de trabalho amoroso, Alberto e outros médiuns da casa, durante os horários de repouso do corpo, tinham tarefas garantidas no exercício da mediunidade, servindo como pontes entre as entidades pouco conscientes de seus estados de desequilíbrio e a carinhosa orientação de espíritos antigos, verdadeiros psicólogos da alma, a ajudá-los na descoberta de novos rumos pela modificação das próprias inclinações inferiores, saindo do triste círculo vicioso que lhes garantia penúrias e angústias incessantes. Então aqui está falando que os médiuns, mesmo depois que eles saem lá do trabalho mediúnico lá no centro espírita com o corpinho físico, volta para casa para poder descansar. Quando eles dormem, eles automaticamente desdobram. O que é desdobra, Tiene? Aquilo que eu ouvi falando para vocês. Todo mundo, quando dorme, sai do corpo. Eu não saio não, eu não lembro se sai. Todo mundo sai. Você pode não ir para lugar nenhum. Às vezes você fica ali pairando 20 centímetros em cima do seu corpo. Ou você vai para lugares não muito agradáveis e quando você volta, você mesmo faz questão de esquecer. Mas todo ser humano sai. E aí, quando a gente sai do nosso corpinho, quando dorme, a gente é levado para continuar esse trabalho no plano astral. Por isso é necessário a gente educar a nossa mente, os nossos sentimentos, dormir sempre com o coração leve, tranquilo, sem briga, sem raiva, sem mágoa, para que a gente possa ir para lugares que nos receba e que a gente possa fazer coisas úteis, ao invés de estar destruindo ali nosso fluxo de energia. Então, continuando. Alberto servia dessa forma tanto de canal de socorro para entidades de pequeníssima lucidez que se justapunham à sua organização perispiritual, como de alto-falante aberto à manifestação enobrecedora de vários mentores espirituais que não seriam ouvidos nem visualizados por grande parte dessas almas, a não ser pela utilização de médiuns ali disponíveis, evitando o gasto desnecessário de energias dos trabalhos da condensação ectoplásmica. Essa organização hospitalar de energia se erguia acima do núcleo físico da instituição com amplíssimos corredores e quartos onde eram socorridas as dores variadas de uma infinidade de entidades resgatadas pelos diversos atendimentos ali realizados. É o que eu estava falando. Acima das instituições, independente de qual religião que for, é feito um núcleo, ou seja, um vilarejo, um hospital para receber esse tipo de espírito e receber choques anímicos, choques de realidade, fazer este trabalho de lucidez para as pessoas que desencarnaram e durante a vida nunca tiveram contato ou oportunidade de compreender como funciona a vida pós-túmulo. Organizada em níveis específicos, cada um deles se destinava a um padrão de espíritos sofredores, mantidos nos ambientes que mais se adequassem às suas necessidades. Alguns precisavam estar em quartos sem muita iluminação, mas semelhantes às cavernas ou tocas de onde haviam sido retirados, não estranhando assim a nova hospedagem, nem se opondo ao auxílio de que se viam objeto. No entanto, com tal miríade de responsabilidades, tal instituição era apenas um pequeno pronto-socorro no nível das dores humanas, recolhendo como um gigantesco aspirador de partículas doentes as entidades que assim o desejassem, que o merecessem ou que estivessem sido para lá encaminhadas pelas determinações da Justiça Suprema para receberem os cuidados da enfermagem
de emergência e o encaminhamento de cada uma delas aos destinos evolutivos de que careciam. Não se tratava, pois, de uma pousada definitiva. Era estalagem de longa estrada da evolução, garantindo a passagem para outros níveis, onde continuariam os tratamentos adequados a cada um. Por essa circunstância, o centro espírita também era um grande núcleo de transportes, como se fosse um terminal de passageiros a enviar e receber viajantes, garantindo-lhes a serenidade e as melhores condições de acesso para chegarem aos seus destinos específicos. E a gente encerra aqui em cima do tempo que nos foi passado. E esse livro esclarece, então, o trabalho que é feito dentro dos centros espíritas, né? Que o povo acha que a gente fica lá dentro batendo tambor, rodando, e invocando os bichos, e falando, e fazendo magia para quem a gente não gosta, né? Aquela coisa. Não, gente, não é assim não, tá? E a gente está fazendo esse trabalho de esclarecimento para que diminua a quantidade de pessoas que desencarnam sem ter noção do que vai acontecer. Porque o que adianta a gente ficar ali, né, recebendo esse tanto de espírito que é trazido para ser esclarecido, porque em vida nunca teve contato, ninguém nunca ensinou, e a gente não aconselha, não orienta, não ensina aqueles que ainda estão vivos. Vocês podem ter certeza que as pessoas que já tiveram contato pelo menos uma única vez com a realidade da vida pós-túmulo, vai ficar muito mais fácil quando ela desencarnar de ser levada logo para a luz, né? Como é que o povo fala? Ai, vamos para a luz, caminho para a luz. Que luz? Eu não estou vendo luz nenhuma, né? Então você só vai ver se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. E isso cabe também o nível de frequência, porque a sua frequência, apesar de que você sempre vai ter socorro, sempre vai ter suporte, é a sua frequência que define para onde você vai quando você desencarnar, tá? Não é o que você fez, o que você doou, o que você vendeu, é a frequência, é o que você vibra, é o que você é, beleza? Vamos parar por aqui? Um beijo no coração de vocês. Vamos ficar mais aberto aí para ensinamentos, para aprendizado, para que quando chegar a nossa vez de passar dessa para melhor, a gente não dê tanto trabalho, nem para a espiritualidade, nem para nós mesmos. Um beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau, galera.